Outra palavra que define o pastor e a sua função é bispo. Atos, capítulo 20, verso 17, e eu vou ler o verso 28, então eu vou ler somente o 17, aí eu vou pular para o 28, tá? Diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Nós acabamos de ler que ele havia escolhido alguns para serem presbíteros. Aí ele diz agora no verso 28, para estes presbíteros: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Notem que Paulo está falando claramente aos presbíteros, aqueles que ele já havia separado, que tinham maior conhecimento, maior experiência de vida com Deus, para pastorear e cuidar então das vidas que haviam sido ganhas, né, para o rebanho de Cristo. Então ele diz agora para estes presbíteros, para que eles cuidassem do rebanho, porque Deus havia colocado eles como bispos. A palavra bispo significa supervisor. Aquele que supervisiona é aquele que está o que? Revestido de autoridade para comandar a igreja. Aquele que supervisiona uma empresa é aquele que foi revestido de autoridade para comandar um determinado grupo de pessoas. Ele recebe o poder para então fazer essa supervisão. O Espírito Santo colocou os presbíteros como supervisor para pastorearem a igreja de Deus, e não o contrário. A palavra bispo, neste verso, aponta para uma tarefa do presbítero dentro do corpo de Cristo. Portanto, o termo bispo, presbítero e pastor na Bíblia se referem à mesma pessoa, mas apresentam formas diferentes de se ver a mesma pessoa. Embora se refere à mesma pessoa, apresenta diferença naquilo que consiste do trabalho pastoral. Como bispo, o presbítero ou o pastor deve exortar a igreja, mostrando que é correto e defendendo assim as doutrinas cristãs das diversas heresias. Ele supervisiona a igreja com o fim de preservá-la na sã doutrina. Por trás do termo bispo está o princípio de que pastorear é liderar a igreja de Cristo, submisso à autoridade do próprio Cristo. Veja que o apóstolo Paulo diz aos presbíteros que o Espírito Santo os colocou como bispo, como supervisores, o Espírito Santo de Deus. Portanto, o presbítero, o bispo, o pastor, qualquer um destes termos que se refere à mesma pessoa, devem estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo, submissos a tudo quanto Cristo ensinou. Mais uma vez eu me volto também àqueles que não receberam este chamado específico do pastoreio, mas que colaboram com o pastor, para que o façam também neste papel de supervisionar, de cuidar para que a igreja não se desvie da sã doutrina. Estejam junto com o pastor nessa tarefa, cuidando. Cuidem somente, para não se tornarem um inquisidor algoz. Às vezes, no afã de defendermos a doutrina, acabamos também nos tornando aqueles que vão julgando, né, e matando vidas. Apenas cuidem com isso, porque tudo tem que ser feito com amor, para que Cristo seja edificado. Lembre-se, a autoridade da igreja é o pastor,
a quem Cristo delegou essa autoridade por meio do Espírito Santo. Deixe a Ele a responsabilidade de tomar as decisões referente às vidas da igreja, pois é Ele quem responderá diante de Deus sobre cada vida que Deus lhe confiou.